A paz do Senhor Jesus, Igreja do Avivamento. Amém. Fala amém de novo, parece que tá todo mundo aí. Paz do Senhor Jesus, Igreja do Avivamento. Amém. Na verdade não foi um presente, né? Uma responsabilidade a mais. Eu nem tinha lembrado que era meu aniversário. Depois eu conversando com meu noivo, ele falou assim, nossa, mas bem no dia do seu aniversário. Meu, verdade, é no dia do meu aniversário, nem tinha percebido. Mas amém, que seja feita a vontade de Deus, sempre, hoje e eternamente. Abra suas Bíblias, irmãos, em João 15. Evangelho de João. Capítulo 15. Nós vamos ler do verso 13, aliás, ao 16. João 15, do 13 ao 16. Diz assim: Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Amém. Pode se sentar. Eu fui buscar um pouquinho o significado da palavra intimidade, porque a gente fala muito de intimidade. Eu sei que vários pregadores subiram aqui, é o 6º dia hoje, né? Então teve várias ministrações falando sobre o que é isso. Eu fui buscar um pouquinho lá no dicionário e diz assim, que intimidade é uma relação muito próxima. Intimidade é uma amizade íntima. Intimidade nós temos com quem compartilhamos os nossos segredos. Eu particularmente, achei o tema da campanha de intimidade muito interessante. Porque nós vemos campanha de muitas coisas, né? Você vê campanha de prosperidade, campanha de portas abertas, campanha de cura, campanha de libertação, mas é difícil, eu nunca tinha ouvido falar sobre uma campanha de intimidade. E eu lembro que quando o bispo ele falou aqui no altar, num domingo que ele ia iniciar a campanha, eu fiquei alegre, eu já fui comentando dentro do carro, eu falei, nossa, você que teve a ideia? Ainda perguntei para ele. É lógico que foi eu que teve a ideia. Deus me deu uma campanha de intimidade, porque a igreja precisa de intimidade. Mas coincidiu que ao ele falar isso e ao dar o início da campanha, eu tinha recebido meu notebook lá da manutenção. E aí a Daia tinha até pedido para eu procurar algumas coisas para a festa lá. E eu, olhando os meus arquivos do Word, achei um arquivo que estava escrito Meu Sonho. E aí eu falei, nossa, será que tem alguma coisa do meu casamento aqui que eu escrevi e eu não lembrava? E aí eu fui ver a data que eu tinha escrito aquele arquivo e foi próximo ao meu aniversário, coincidindo, né? Próximo ao aniversário, no ano de 2013. Fazia muito tempo, eu nem conhecia o meu noivo. E foi, eu lembro, refrescando a minha mente assim, que foi uma época que eu estava me entregando mesmo, eu estava me lançando mesmo aos pés do Senhor. E aí eu abri aquele arquivo e eu vi uma letra de uma música que era Intimidade o nome. Uma música do Antônio Cirilo, que gravou. E a música falava sobre ter intimidade com Deus e falava, Jesus, eu quero ficar com você. Eu quero recostar no seu peito, eu quero ouvir o seu coração bater. E eu fiquei, meu Deus, e eu lendo aquilo e eu fui me alegrando, e aí o Espírito Santo foi me lembrando como eu escrevi aquilo.
Por que eu dei aquele título? E eu lembro que quando eu escrevi essa música, eu estava chorando, aos prantos. E eu falava assim, Senhor, meu aniversário está chegando. Eu quero isso de presente. Eu quero sentir isso. O que esse autor dessa música, o que o pastor Antônio Cirilo, ele sentiu quando ele escreveu isso? Porque é uma música um tanto quanto atípica. Fala assim, Jesus, eu quero vestir a sua camisa com as mangas maiores que os meus braços. Eu quero correr na tua casa ao teu encontro. Eu quero me abandonar no seu abraço. E aquilo foi me enchendo e Deus foi falando comigo, o Espírito Santo foi falando comigo. E aí eu lembrei da época, o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, como eu chorava quando eu escrevi aquilo. E aí eu falava, realmente, este é o meu sonho. Mas os tempos se passaram. Foi em 2013 que isso aconteceu. Que eu escrevi isso com tanto amor, com tanta paixão. E o ativismo, ele veio. Eu lembro que eu estava no meu 2º ano da faculdade quando eu escrevi isso. E aí vem as provas, vem o dia a dia, vem os eventos da igreja, vem muitas coisas, nós entramos no ativismo. Tem um trabalho, para você que tem um trabalho, você tem um filho para criar, você fica grávido, o filho nasce, você não tem mais aquele tempo que você gostaria de ter para buscar essa intimidade que o Senhor nos chama para ter. E aí eu falei, falando, Senhor, que complicado, estamos em 2017 e eu ainda estou querendo isso. Mas eu não podia ter alcançado antes. Mas parece que as coisas do dia a dia se embolou. E aí eu fui me perdendo. Eu não saí da igreja, irmão. Eu estava aqui em todos os cultos. Eu estava participando da célula. Eu estava no ensaio do louvor. Eu estava aqui. Mas eu falei, o que aconteceu? Que eu estava aqui e esse tempo passou e eu ainda não cheguei aonde eu queria chegar. O que aconteceu? E aí, Deus, Ele me lembrou de algumas coisas. Em Gênesis, a Bíblia fala que Adão, ele conversava com Deus. Ele estava no jardim e ele andava. E tanto que quando houve o pecado, como que eles souberam? Pelos passos dele no jardim. E eu falei, você se relacionava com o homem dessa forma. Era aqui, era Adão, e aí eu imagino né? Não diz a Bíblia. Mas eu imagino eles assim, na terra, olhando os animaizinhos, árvores, montanhas, e conversando. Sabe, e aí Adão, o que você fez hoje? Hoje eu dei o nome dos animais. Hoje eu dei o nome do leão. Aquele bicho ali vai se chamar leão. E eles tinham um relacionamento íntimo e próximo. E de fato, Deus sempre quis que nós tivéssemos esse relacionamento com Ele. Tanto que mesmo depois do pecado, mesmo depois da queda do homem, a Bíblia, ela começou a apontar para a reconciliação. Foi isso que a Bíblia em si começou a apontar. A Bíblia, as Escrituras, começaram a apontar para Jesus. E Jesus nada mais é aquele que abriu o caminho da intimidade. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Como Deus é santo, nós nunca poderíamos chegar assim tão pertinho dele com os nossos pecados. Precisava de um sacrifício santo, imaculado, um sacrifício que eu não poderia fazer e que você não poderia fazer, porque Adão pecou e logo todos somos pecadores, como diz a Bíblia. E aí ele tanto quer se relacionar com o homem, que ele fala, Jesus, vai lá. Porque um homem não pode ser esse sacrifício. Tem que ser você. E aí, a dívida do pecado vai ser totalmente paga. E aí, os meus filhos vão poder se relacionar comigo. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu que estava entre o lugar santo e o santo dos santos, ele foi rasgado de cima
abaixo. Ele disse: está consumado, está tudo pago. E aí foi rasgado de cima a baixo. E o que isso simbolizava? Era Jesus abrindo o caminho da intimidade. Era Jesus falando: filho, você pode entrar por esse caminho. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Eu quero ter um relacionamento de pai e filho. Eu quero me relacionar com você de um jeito que você nem imagina. E o véu foi rasgado. E nós tivemos livre acesso a Ele. Nós somos chamados filhos de Deus. Mas, meditando aqui em João, nós podemos ver que Jesus, além dele abrir esse caminho da intimidade, um caminho que eu posso ter me perdido lá em 2013, mas ele ainda está aberto. Você pode ter se perdido em 2000. Você pode não ter almejado isso e isso ter se apagado do seu coração. E aí você se envolveu no dia a dia. É fadigante. Às vezes nós chegamos aqui cansados. A alegria não é a mesma. Você fala: Senhor, restitui minha alegria. A alegria da tua salvação. Igual o salmista falava. Mas o caminho continua aberto. E ele continua falando: filho, filha, eu ainda estou aqui. Você ainda pode se relacionar comigo dessa forma. Porque eu ainda desejo você. Eu ainda desejo ouvir a sua voz. Eu ainda desejo que você entre no seu quarto, feche a porta. E eu ainda quero falar com você em intimidade. Está aberto o caminho. Além dele fazer isso, ele ainda chegou nos seus discípulos e ele começou a ensinar coisas muito preciosas e muito valiosas. E uma delas foi: olha, vocês não são apenas os meus servos, eu chamo vocês de meus amigos. Ele fala: eu não sou só o seu Senhor e você é o meu servo, mas eu deixo você me conhecer. E porque você me conhece, porque você conhece o Pai, você não é só servo, você é meu amigo. E eu quero ser o seu amigo. Você pode ser amigo de Deus. É isso que ele fala. E ainda mais, ele vem também para quebrar outros dogmas. Jesus, ele vem para nos ensinar que nós podemos ter um relacionamento de pai e filho. Ele vem nos ensinar como orar. E ele fala: a primeira coisa que você faz é assim: Pai nosso que estás no céu. Ele nos ensinou o caminho. É chamá-lo de pai. É ter um relacionamento de pai e filho. E os fariseus da época, eles não eram acostumados com isso. Ele é o Senhor. Não acostumava com essa intimidade. Eles achavam estranho. Poxa, que coisa estranha, né? É o Senhor, Ele criou tudo. Ele criou os céus e a terra. Ele consumiu as pessoas. Ele consumiu aquele jovem que tocou na arca lá. Por quê? Porque tocou irreverentemente. Teve uma boa intenção, mas não estava preparado. Ele é esse Deus que o sacerdote entrava no Santo dos Santos. E se ele tivesse em pecado, irmão, era consumido. Pega a cordinha, tira ele de lá. Você não podia nem entrar para tirar ele de lá. Então, ficava essa imagem. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor, sim. Ele fez os céus e a terra. Ele é santo, sim. Só que Ele também é Pai. Ele também é Pai. E Ele também quer nos relacionar como filhos. Os fariseus, eles iam para a igreja, irmãos. Eles liam as Escrituras. Eles faziam as suas orações. Eles jejuavam. Mas eles não tinham no seu coração amor, misericórdia pelo próximo. Eles eram prepotentes, orgulhosos, porque faziam algumas coisas. E quantos de nós? Eu não falo que nós somos prepotentes, mas quantos de nós viemos para a casa de Deus, ouve uma palavra aqui, você canta, você ora na sua casa, entra no seu carro, coloca um louvor lá, mas não tem um relacionamento de intimidade
com o Pai. Ainda não atingiu isso. Às vezes o ativismo, você está na igreja, está trabalhando, não significa que porque você está trabalhando, é que você é amigo dele. É que você tem intimidade com ele. Não significa isso. É outra coisa. Sabe por quê? Ele não quer que seja pesado você vir para cá. Que seja pesado você vir para o culto. Que seja pesado você ir para a célula. Não. É algo leve. É algo especial. É outra coisa. E ele nos chama para a intimidade. Ele chama a nossa igreja para a intimidade. Por isso que tem, de fato, essa campanha. E eu acredito e creio que veio na hora certa. Jesus, ele fala uma coisa bem interessante para eles, depois que falam, vocês são meus amigos. Ele fala assim, porque não foi vocês que me escolheu. Fui eu que escolhi vocês. E eu vejo que às vezes, por nós sermos escolhidos, nós ficamos um tantinho enquanto acomodados. Sabe? Tá bom, irmã. Tá bom, eu vou lá na igreja, eu sinto a presença de Deus, aí eu vou para casa. Postaram uma historinha lá no grupo que falou que o pastor foi jantar na casa lá da irmã. E ele pegou a colher, colocou dentro da Bíblia, fechou a Bíblia. E aí ele foi embora e a mulher perguntou para o esposo, acho que o pastor roubou nossa colher. Não é possível. Estou procurando a colher em todo quanto é lugar, não acho a colher. Depois de um ano, ele foi lá jantar na casa dela de novo, ela convidou e tal. E aí, ele falou assim, pastor, deixa eu falar um negócio aqui para você. Você pegou minha colher? Porque você pegou minha colher, não pegou? Tenho quase certeza. Ele falou, não, irmã, eu coloquei ela dentro da sua Bíblia. Às vezes a pessoa vem para o culto e ouve a palavra aqui e tá tudo bem, irmão. Você canta um louvor aqui, tá tudo bem. E aí chega na sua casa, você fecha a Bíblia, e aí você só vai só pega ela quando você vai no culto de novo, né? E Deus, ele não quer que nós nos acomodamos. Sabe, tá tudo bem, tá tudo uma bênção, eu tô empregado, minha família tá tudo bem, eu tô exercendo algumas coisas lá na igreja, mas não é só isso. Isso é muito raso. Nós somos escolhidos, e eu sei que vocês são escolhidos, porque senão vocês não iam estar aqui. Vocês são escolhidos de Deus. Mas Deus, ele não quer só juntar os escolhidos aqui para fazer um culto, todos nós aqui juntos. Ele quer ter um relacionamento de intimidade. Sabe o que é algo bem interessante, que eu comecei a ler João e tal? É que Jesus, ele tinha 12 discípulos, certo? 12 discípulos. E eu já considero esses 12 discípulos pessoas muito especiais. Afinal de contas, eles eram os escolhidos, certo? Pois bem, eles estavam com Jesus, e eles comiam à mesa com Jesus, e eles ouviam a ministração. Quando Jesus multiplicou os pães, eles estavam lá. Quando Jesus multiplicou os peixes, eles estavam lá. Quando Jesus fez milagres e maravilhas, eles estavam lá. Mas, e para mim, para a gente, isso é um nível de intimidade. Você não come, você não senta à mesa com a pessoa que você não tem o mínimo de intimidade. Você encontra uma pessoa lá na rua e fala, não, senta aqui na minha mesa, entra na minha casa, fica aqui comigo. Não. Tem um nível de intimidade dos 12 discípulos. Mas o que é bem interessante é que nesses 12 discípulos tinha 3 que alcançou um nível de intimidade mais profundo ainda. Quem eram os 3? Todo mundo sabe da música do Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João. Eu ouvi essa musiquinha e ficou gravada desde a escolinha lá dominical. Pedro, Tiago e João no barquinho. E quando Jesus, ele
estava angustiado. Quando Jesus, ele precisava de oração, precisava daquele reforço. Porque sim, nós oramos, temos nossa vida com Deus, mas às vezes você precisa de um reforço. Dos 12, 3 iam com eles. Foi esses 3 que subiram ao monte para orar com ele. Ele deixava os 3 e orar. Quando houve a transfiguração de Moisés e de Elias, não foi para os 12 discípulos. Foi Jesus, mais Pedro, Tiago e João. E aí você ficou pensando, mas por que ele fazia isso? Eu imagino que os outros não entenderiam. Poxa vida, tá aqui Elias e tá aqui Moisés. E aí, como que você vai entender isso? Eles já não morreram, são nossos... Morreu não, foi arrebatado, né? Mas são nossos antepassados. E eles estão aqui transfigurados em nossa frente. Ele escolheu esses 3. E esses 3 viveram momentos especiais, sim, com Jesus. Eles alcançaram um nível de intimidade um pouco mais a fundo com Jesus. E é bonito isso. Mas dentre os 3, teve um que falou, eu quero estar mais perto dele. Dentre os 3, teve um que falou, eu quero me achegar mais a ele. E aí, esse um, que foi João, ele, de fato, alcançou esse nível mais profundo com Jesus. E olha só que interessante. Abra sua Bíblia lá em João 13. João 13, versículo 20. Nós vamos ler do 20 ao 25. João 13, do 20 ao 25. Diz assim: eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns aos outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo, em algumas versões, que é a que eu mais gosto, fala recostando-se em seu peito. Recostando-se em seu peito, ou inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? João, ele estava ali com os discípulos, os 12. Os 3 que tinham um nível mais profundo de intimidade também estavam ali. Só que João, ele não se contentou em estar só ao redor da mesa de Jesus. Ele ficou do ladinho dele. Eu imagino eu, né, que se isso arde no seu coração, eu acho que eu também ia ter essa coragem assim. Chegou do ladinho dele, sentou, fez assim. Eu imagino que enquanto ele falava, e ele estava falando, ele estava lá assim, ó, no ombro dele. E aí, Jesus se ajustou, se falou assim: olha, eu vou falar uma coisa, um de vocês aqui dos 12 vai me trair. E aí, aquele momento o clima fica tenso, fica complicado, todo mundo se entreolha e fica pensando: meu Deus do céu, será que alguém vai trair ele? Meu Deus! Mas ninguém teve a coragem de perguntar: Senhor, quem que é? Porém, Pedro faz uma coisa. Pedro é aquele que tinha o nível, sabe, daquele dos 3 que participava. Eu imagino ele sentado à mesa
E ele faz um gesto assim. Sei aí que tá do lado dele. A Bíblia fala que ele fez gestos como quem dizia: então, sei que tá. Que pergunta para ele. Quem que é? Para você ele vai falar. Ele tinha certeza. Ele falou: se eu perguntar, talvez ele não fale. E olha que Pedro estava com Jesus. Ele andava com ele. E eles participaram de momentos especiais juntos, 3 mais Jesus. Mas aí ele fez aquele gestinho: não, para você ele vai falar. E aí, não obstante, João, ele estava assim. E a Bíblia diz que ele desce um pouquinho assim, recosta no peito. E eu imagino que ele ouve o tutu do coração de Jesus. E aí ele pergunta: mestre, quem é? E Jesus, ele obtém uma resposta. Jesus fala: olha, aquele a quem der esse pão molhado, esse vai me trair. Ok. Irmãos, o que me chama a atenção é que Pedro faz essa pergunta, que Pedro não teve essa coragem, mas ele falou: para você ele vai falar? Tipo, pergunta aí. Fez um gestinho. O que eu acho bárbaro também é simplesmente o fato de João já estar reclinado no ombro de Jesus. Hoje, nós estamos em 2017, certo? Você vê um homem sentado e um outro homem do lado. E aí você vê o homem assim, ó, inclinado na cabeça. Sabe assim, pertinho? Você pensa 2 coisas. Ou é o pai, né, que tá ali com ele, deve ser filho. Você fala: não, isso daí tá... Ou você pensa: tá meio estranho esse negócio. Imagina há tantos anos atrás um homem chegar e recostar na cabeça assim. E Jesus aceitar isso. Jesus, ele deixou. E aí ele se aproveitou um pouquinho, ele foi ousado. E já escorregou assim pro lado. Já ouviu o coração dele batendo. E já fez a pergunta. E a Bíblia intitula João, em todas as vezes, não cita o nome dele, mas fala: o discípulo a quem Jesus amava. Sabe por que Jesus, ele nem se incomodou? Se quiser, fica aqui, recostado aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, é esse tipo de relação que eu vim ensinar para vocês. Teve uns que não entendeu, mas você entendeu, é esse tipo de relação. Fica aqui mesmo. É aqui perto mesmo, pertinho de mim, recostado no meu peito. É exatamente isso. Porque ele deixou. Porque João era o discípulo a quem Jesus amava. E João, ele estava, a Bíblia cita o discípulo a quem Jesus amava de várias formas. Nos momentos cruciais, João estava lá. Na ceia, João estava lá. Quando Jesus, ele foi crucificado, a Bíblia diz que Jesus crucificado olhou para quem estava próximo a eles. E ele viu Maria Madalena, viu a mãe de Jesus, viu Maria, irmã da Maria. E estava lá o discípulo a quem Jesus amava. E ele olhou e falou assim: ó, Maria, este é seu filho. E falou para o discípulo: discípulo, essa aqui é sua mãe. Era um dos momentos cruciais. Jesus estava ali morrendo. E o discípulo estava ali na sombra da cruz. Eu vou ficar aqui. Eu vou participar disso aqui. Morreu. Na ressurreição, Maria Madalena foi até o túmulo, olhou, falou: meu Deus, o corpo do mestre não está aqui. Saiu correndo, foi avisar quem? Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. E a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava saiu correndo, chegou primeiro lá no túmulo. Pedro entrou primeiro, mas ele chegou lá correndo primeiro. Depois de um tempo, quando Jesus ele apareceu, já tinha ressuscitado. Apareceu na beira da praia.
E os seus discípulos, eles estavam num barco. E aí, Jesus falou, e aí, tá pegando muito peixe? Ele falou, não, tô pegando nada não. Ó, joga a rede do lado direito, tá bom? Vocês vão pegar peixe aí. E aí, João ouviu o discípulo a quem Jesus amava. É assim que está na Bíblia. Ele ouviu Jesus e falou, Pedro é ele. Eu reconheço a voz dele. Eu tenho certeza que é ele. Eu recostei no peito dele, eu sei o tom que tem a voz dele. É ele, pode confiar. Saiu todo mundo lá. Pedro foi, falou com Jesus. E João participou daquele momento. E eu fiquei pensando, Senhor, por que você falava que ele era discípulo a quem Jesus amava? Porque ele estava escrevendo. Eu falei, não é até meio esquisito? Eu falo assim, eu estou escrevendo aqui sobre o bispo. Eu estou lá escrevendo e falo assim, Isabel, a discípula a qual o bispo amava. E o bispo nem está aqui. Você virar para ele e falar assim, você também, hein? Como você sabe que ele te amava assim? Eu ia responder, porque ele é meu pai. Meu pai me amava. Era tipo João. E eu fiquei pensando, por que não o contrário? Por que ele não escreveu assim, ó? E estava ali João, ou o discípulo que amava Jesus. Porque aí ele ia ter certeza do amor dele. Ele sabia o que ele estava sentindo. Por quê? Por que ele escreveu desse jeito? E aí eu fui pensando na história de João em si. Porque nós vemos o João lá escrevendo as epístolas. E aí você pensa, João era um carinha calmo, né? Centrado. Porque o jeito que ele fala lá é sensacional. E aí você volta um pouquinho na história. E aí está escrito assim, que Jesus chama João e Tiago de filho do trovão. Meu, você não chama quem é filho do trovão se a pessoa é calminha assim, não. Eu imagino que ele era um pouquinho irritadinho assim, sabe? Um pouquinho nervosinho. E aí um pouco mais pra frente, a Bíblia diz que Jesus ele ia a Jerusalém e ele ia passar por uma aldeia que tinha samaritanos. E aí os discípulos foram à frente para preparar um lugar. E aí eles chegaram lá e foram rejeitados pelos samaritanos. E eles voltaram e falaram para Jesus, ó Jesus, o pessoal lá te rejeitou, viu? E Jesus, amém. Ele foi rejeitado por tantos outros mesmo, né? E aí João e Tiago falam assim, ó, Jesus, você quer que a gente ora? E aí cai fogo do céu lá e queima todo mundo, consome todo mundo? Você quer? A gente ora agora, só se for agora. Ou seja, o coração dele estava meio... A Bíblia diz que Jesus repreendeu ele. Falou assim, rapazes, você não sabe para que eu vim não, gente. Eu vim foi para salvar essas almas, não foi para destruir ninguém não. Oxi. Eles recebem aquela palavra. E depois da morte de Jesus, João ele continuou pregando, ele continuou falando do amor de Cristo, ele continuou viajando. E aí você vai e abre lá na epístola, que ele está mais velho, e vê o jeito que João escreve, você fala, é outra pessoa. Ele fala assim, filhinhos, eu escrevo vocês para vocês não pequem, não pequeis. Mas se vocês pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém. Ele fala assim, filhinhos, várias vezes. Filhinhos, ele fala em amor. Ó, filhinhos, eu vos escrevo porque o pecado de vocês está perdoado. E aí ele fala, queridos, vou falar de uma coisa importante aqui. Sabe o que é importante? O amor. Amem uns aos outros. E ele fala de amor, fala de amor, fala de amor.
escreve a primeira epístola. Aí ele vai escrever a segunda. Aí ele vai, tá escrevendo e ele fala assim, ó, não esqueça de uma coisa. Não esqueça do amor, tá bom? Ele é outra pessoa. E aí, eu conversando com o Espírito Santo, ele falou assim, tá vendo? É por isso que eu chamava ele de o discípulo a quem eu amava. Por quê? Porque você só pode falar com amor, com tanta propriedade, se você muito é amado. João foi muito amado. João, ele estava lá pertinho, quando eu estava numa cruz lá, pendurado no madeiro, e aí as pessoas xingavam e zombavam, e aí Jesus falava, ó, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. João estava ali, ele estava assistindo tudo isso. João sabia que Pedro tinha negado a ele. Jesus sabia. João sabia. Pedro foi aquele que negou, não negou uma vez não, negou 3 ainda. Poxa vida, quanta coisa. E mesmo assim, Jesus, ele chama Pedro em particular, lá quando o João tinha reconhecido ele lá na praia. E aí ele fala, você me ama, Pedro? Não, eu te amo, Senhor. Você me ama? Eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Obrigada. Então apacenta as minhas ovelhas. Vem aqui e me segue. Aí, João olhou para trás e tinha alguém atrás deles. Quem que era? O discípulo a quem Jesus amava. E aí Pedro falou assim, meu, e ele ali? O que vai acontecer com ele? Ele está vindo aqui atrás de nós. Falou, não. Deixa ele. Né? Deixa ele. João, ele estava em todos os momentos com Jesus. João, ele foi transformado pelo amor de Jesus. Por isso que ele não era mais o mesmo. Por isso que ele era outra pessoa quando ele estava escrevendo o Evangelho. João, ele alcançou um nível de intimidade mais profundo. E sabe como a Bíblia nos revela isso? Abre sua Bíblia lá em Salmos 25. Salmos 25, verso 14. Salmos 25, verso 14. Diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Vocês lembram do significado de intimidade? Intimidade é a quem nós temos uma relação de intimidade, a quem nós revelamos os segredos. Você não conta o seu segredo para qualquer um. E, continuando o versículo, tá. E os leva a conhecer a sua aliança. Como que está aqui? O conselho do Senhor é para aqueles que o temem e ele lhes faz saber do seu pacto. Em algumas versões está assim, que é a que eu mais gostei. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E ele faz conhecer a sua aliança com eles. E aí, por que eu estou falando disso? Que é a melhor parte. João, ele tomou o seu lugar de filho, de amigo. Ele era íntimo dele. Ele ouviu as batidas do coração dele. Ele procurou níveis de intimidade maior até, se aproximar mais do que até Pedro e Tiago. E depois deles, depois dos discípulos, vieram muitos homens de Deus. Veio Paulo. E, gente, Paulo também tem uma história sensacional, o apóstolo Paulo. Ele sofreu por amor de Jesus. Vixe, Paulo. Mas Deus reservou algo especial. Reservou revelar algo especial. Reservou revelar os segredos para um. João, ele estava velho até.
pregando o evangelho ainda. E aí, por causa do evangelho, a Bíblia diz que ele foi exilado lá na ilha de Patmos. E aí você pensa, um homem que já é idoso, que é mais velho, tá lá na ilha de Patmos sozinho. Eu imagino que João deve ter feito umas orações, Senhor, agora chegou a minha hora mesmo, né? Foi bom enquanto durou, eu quero ir para a glória com você, porque você falou que ia preparar a morada, e eu tô crendo naquela palavra que eu ouvi de você. Tô crente nela. Então é isso. Mas Jesus reservava algo muito interessante para ele, porque ele era íntimo de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Apocalipse 1, verso 9. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva um livro. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho de um homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor de seu peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Você entendeu já? Na sua velhice, por essa palavra que o salmista falou, aqueles a quem tem intimidade, ele revela a sua aliança. Na minha Bíblia fala, ele revela os seus segredos para aquele que ele tem intimidade. Sabe qual foi? Foi assim, porque você teve intimidade, João. Eu vou te revelar um negócio aqui. Eu vou te revelar a minha vida. E aí o Apocalipse foi dado para João escrever. O livro profético, os acontecimentos de hoje, os acontecimentos que hão de vir, quando você ir para o céu, quando eu ir para o céu, para a glória de Deus, em nome de Jesus, esses acontecimentos, essa revelação, ele deu para João, porque ele fala os seus segredos àquele que ele tem intimidade, ele faz reconhecer a sua aliança, uma eterna aliança que ele fez conosco. Irmãos, eu não sei que nível de intimidade que você está. Eu não sei se você está entre os 12 que você vem para a igreja, tal, anda com ele, vai para casa e amém. Eu não sei se você está entre os 3 que participa de momentos maravilhosos, extraordinários com ele. Mas ele chama você para estar em um nível mais a fundo, para recostar no peito dele. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos intimidade com Deus, foi ministrado aqui, a intimidade gera filhos, a intimidade gera frutos. Vem frutos.
Quando você tem mais intimidade com Deus, você tem mais fé. Quando você tem mais intimidade com Deus, você tem mais ânimo. Quando você tem mais intimidade com Deus, você tem mais garra. E aí Deus falou para nossa igreja e para mim, que é aquela espada de 2 gumes, é assim, corta aqui, corta aí, que sai da boca de Jesus. Ele disse assim: vocês querem saber os segredos que estão no meu coração? Sejam íntimos de mim. Recoste seu peito. Vem para perto de mim. João, ele estava no meio de 12 discípulos. Ele reclinou, sabe, a cabeça assim, no ombro de Jesus. Ele não se importou com o que os discípulos iam falar. Às vezes nós viemos à casa de Deus e a gente quer chorar, se derramar e tal, ter aquele momento. E aí você fala, não dá, porque o irmão está do meu lado. Eu quero, mas o irmão está do meu lado. Não dá para me soltar assim. E ele diz, dá para você se soltar assim, sim. Sabe naquele louvor que nós cantamos aqui, que fala em intimidade? No secreto aí estás, em intimidade. E com a multidão, eu te adoro. Em intimidade. Não significa que se você está na multidão, você não pode adorar ele em intimidade. Muito pelo contrário. Ele quer que você adentre essa casa com a expectativa de adorá-lo em intimidade. Com a expectativa de recostar no peito dele e chorar. Com a expectativa que você chegue mais perto dele para ele revelar o que ele tem no seu coração. Para você. Você ministra. Deus quer que você tenha intimidade para ele revelar as palavras que estão no coração dele. Para você. Você dança, ele quer que você tenha intimidade para ele revelar os segredos do coração dele para você. Você é líder de célula, você é pai, você é mãe, você é filho, sua família não é convertida. Se achegue em intimidade com ele, porque ele vai falar os segredos do coração dele para você. E aí vai ficar mais fácil, porque aí quando nós temos a palavra revelada, não somos nós que falamos, é Deus que vem. Pá. Ele quer que nós nos achegamos em intimidade. Ele quer revelar os segredos do coração dele para nós. E eu tenho orado também. Senhor, o encontro com Deus está aí. Que nós venhamos nos achegar em intimidade. Para você falar, o que você quer, Deus, que nós fazemos no encontro? Qual é a peça? Você vê aqui, o Mateus é líder do teatro. Ele quer revelar o que está no coração dele. Filho, a peça é assim, ó. Faz desse jeito, ó. E aí vai ministrar o coração das pessoas. E aí vai tocar. Você é músico. Deus quer revelar as notas. Sabe quando você faz aquele solo? Ele quer falar as notas que estão no coração dele para você tocar outras pessoas, porque aquele mesmo Deus, sabe aquele Espírito Santo que estava com Davi, que ele tocava, e aí os demônios, enquanto ele tocava, os demônios saíam de Saul. Pois é, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele só quer que nós nos acheguemos a ele em intimidade. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Bel, tem um monte de gente aqui. Tem sim. Mas ele está nos chamando para intimidade com ele. E aí, quando ele nos chama para intimidade, nós não ficamos tão preocupadas assim. Porque nós ouvimos o que está no coração dele. Senhor, você vai ministrar, Pai, o que a tua igreja precisa. Qual é a palavra que vem do seu coração? Você vai escolher um louvor, Senhor, qual que é o louvor que vai falar com a tua igreja hoje? Quais são as notas? Qual é a peça? Quais são os passos da dança? Ele se revela àqueles que se achegam em intimidade com ele. Ele quer se revelar para você. Às vezes você está na sua casa e fala, Senhor, eu não sei como eu fazer para o meu esposo ele ir para a igreja, para o meu filho ir para a igreja, para mudar as coisas aqui na minha casa. Ele diz, se achegue em intimidade para eu revelar os segredos que estão no meu coração para você, porque eu conheço o que tem no coração do seu filho, do seu marido. Ele quer se revelar a nós. Você pode ter entrado aqui, pode ter sido só um culto para você.
Mas você pode sair daqui e Ele pode reacender a chama da intimidade no seu coração. Assim como Ele foi reacendendo no meu. Falei, Senhor, onde eu me perdi? Em 2013, misericórdia, 2017, eu estava dormindo. E Ele falou para mim, o caminho continua aberto. Eu continuo ali. Você ainda pode participar do Santo dos Santos. Eu ainda estou aqui, ainda tem reconciliação. Eu ainda quero ser íntimo de você. Eu ainda quero que você se relacione comigo como o pai relaciona com o filho. Talvez você nunca teve essa relação com o seu filho. Talvez você nunca teve essa relação com o seu pai. Mas Deus quer se revelar assim para você. Começa a orar. Fala, Senhor, reacende em nossos corações a chama da intimidade. Fala com Ele. E aquele mesmo louvor que eu escrevi há tanto tempo atrás, em 2013, eu orei novamente. Enquanto eu cantava ele novamente, as lágrimas veio nos meus olhos. Eu falo, Senhor, é isso. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. E arrastar. Você está na casa do Pai. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser dançar, se você quiser vir pro altar, você tem essa liberdade, porque você é filho e você está na casa do seu Pai. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. E te abraçar. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. E me acalmar. Queremos nos acalmar, Jesus. Você tem liberdade para recostar no peito de Jesus e se acalmar. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. E te abraçar. Senhor, a nossa oração nesta noite é: Senhor, nos leva para intimidade contigo, nos leva para recostar a cabeça no teu peito, para acalmar o nosso coração, que tantas vezes anda tanto agitado com todas as coisas, com coisas carnais, com coisas da terra. Ah, Senhor, nós não queremos perder o foco pelo ativismo, nós não
que nos engolem no mundo. Nós queremos ter intimidade com você. Nós queremos recostar no teu peito. Nós queremos ouvir o teu coração. Nós queremos ir a níveis mais profundos. A níveis mais profundos, Senhor. Não é só andar ao teu lado. Não é só ter momentos especiais em tua presença. É nós nos aconchegarmos no lugar de pai e filho. É nós termos a liberdade com você em todo e qualquer lugar. É nós finalmente alcançarmos a intimidade. E através daquilo que sai do seu coração nós vamos fazendo. Através daquilo que sai do seu coração nós vamos agindo. Porque nós sabemos, Pai, que com a força do nosso próprio braço eu pereço, nós perecemos. Mas, Senhor, se nós fazemos aquilo que está no teu coração, se nós ouvimos os segredos do teu coração em intimidade, aí, Senhor, aí de fato, meu Pai, nós faremos e as pessoas serão tocadas, as pessoas serão transformadas com a tua palavra. Mas nós clamamos, nos leva a um nível mais profundo de intimidade, Pai. Acende o teu fogo em nosso coração. Nós queremos, Pai, vir para a tua casa com a expectativa, correndo para você, correndo para o teu altar e dizer: eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, Pai. Assim como uma criança que ela anseia estar perto do Pai, que ela anseia estar perto do Pai, assim, Senhor, nós queremos ansiar estar perto de você. Nós sabemos que há um preço, Jesus. Há um preço, Pai. Mas nós queremos estar dispostos, Senhor, a ser íntimos teu, a ser amigos teu, a nos colocar no lugar de filho e não só de servo, mas de um filho que reconhece o Pai, de um filho que é apaixonado pelo Pai. Santo, Santo, Santo. Oh, Pai, revela-te a nós, Jesus. Revela-te a nós, Jesus. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai, quando nós deixamos as coisas que os nossos olhos veem nos afastar de Ti, Jesus. Quando o foco não é mais você. Quando nós, Senhor, muitas vezes somos paralisados porque aquilo que nós vemos no homem, aquilo que nós vemos das pessoas não te agrada. Não é isso que nós queremos, Pai. Nós não queremos não nos importar com o resto, só nos importar com você, estar perto de você e ouvir as batidas do seu coração. Intimidade, 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 Rabachoriadarás. Intimidade, Jesus. Nós queremos ser direcionados por Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que os ministérios, que os líderes, que os nossos pastores possam realmente, Pai, entender a proposta da intimidade e se aconchegar diante de Ti e ouvir o que tem no Teu coração para passar para a Tua igreja, para passar para almas, para passar para as vidas. Líderes de célula, que nós possamos estar em intimidade com o Pai para passar aquilo que está no coração dEle. Que nós venhamos estar na direção dEle. Senhor, é minha oração, é a nossa oração. Se tem um presente que ansiamos, se tem um presente que eu anseio, Pai, é ser sua amiga, é ser sua amiga, é termos intimidade. Que nós possamos ansiar isso, não só hoje, não só no culto, mas em todos os dias da nossa vida. Que nós venhamos romper e entrar no Santo dos Santos, no lugar que Ele preparou para nós. Em nome de Jesus.